Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a discipuladora Raquel e eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor. É uma palavra que tem falado profundamente ao meu coração nesses últimos dias e eu gostaria de compartilhar com cada uma de vocês, porque o banquete do Senhor é aquele banquete que quanto mais a gente compartilha, quanto mais, né, a gente passa à frente, mais ele multiplica, né? Não é um banquete que se acaba, mas é um banquete que quanto mais a gente passa à frente, mais a gente chama para a mesa, mais ele vai se multiplicando, né? E é uma palavra, um versículo bem conhecido, uma passagem que está lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15, e ele diz assim: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Amém? Esse é um versículo, né, bem conhecido, bastante conhecido por todas nós. É uma das muitas vezes, né, que o povo de Israel estava ali, né, cativo, estava em exílio, tinha sido levado pelos seus inimigos, e isso era fruto, né, do tratar de Deus na vida do povo de Israel, por consequência das suas escolhas, né, da escolha do povo de Israel em, né, entregar o seu coração para outros deuses que não o Senhor. E o Senhor não divide sua glória com ninguém. E o povo de Israel entregava seu coração para as idolatrias, né, para outros deuses. E o Senhor permitia que essas coisas acontecessem para que o povo se arrependesse, para que o povo fosse tratado. Só que aqui, nesse contexto, né, o Senhor ele vem usando a vida de Isaías para poder ministrar, né, na vida do povo de Israel, porque ele ouviu o coração de Israel, o clamor de Israel. E o que Israel estava dizendo, o que o povo de Israel estava dizendo, como o povo de Israel estava se sentindo. Estava se sentindo abandonado, estava se sentindo esquecido. E Deus, né, como um bom pai, ele diz para eles que ele não esqueceu deles, porque pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre, a mãe que gera uma vida, gera o filho no seu ventre, carrega esse filho por 9 meses, vê esse filho nascer, traz ele à vida. Será que essa mãe pode se esquecer desse filho? Mas ainda que essa mãe se esqueça, abandone esse filho, o Senhor não é como os homens. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos esquece. Nós somos obras das suas mãos. Nós somos criação de Deus. Jesus nos amou de tal maneira que entregou a sua própria vida por amor a nós. Então eu acho que esse versículo para mim é um dos versículos que, na minha visão, é uma declaração de amor. É o Senhor se declarando para nós. Independente do que acontecer, eu não me esqueço de você. Eu não viro as costas para você, independente do que você esteja passando. E isso diz muito, né, para nós, para o nosso coração, e eu quero falar aqui especificamente, né, para mulheres que algumas de nós somos mães, né, outras não. Mas todas nós somos filhas. Nem todas são mães, mas todas são filhas. Então hoje o Senhor, ele está falando conosco como filhas. Como filhas. Essa declaração aqui é para nós como filhas amadas. E ele está aqui se declarando, né, que independente da situação, ele não se esqueceu de nós. Independente do que nós estamos passando, ele não se esqueceu de nós. As pessoas aqui, humanas, nossos pais, podem ter nos abandonado, mas Deus não. E nós não podemos ser injustas a igualar Deus com essas pessoas, né?
É, porque muitas de nós já sentimos aqui, né, o abandono, já sentimos aqui, né, já nos sentimos abandonadas e esquecidas pelas nossas mães, como diz aqui o texto, né? Muitas de nós já nos sentimos, quantas? Principalmente aquelas, né, que têm irmãos, têm vários irmãos, aquelas que são, né, as filhas mais velhas, se sentiram abandonadas, esquecidas, desamparadas. E esse sentimento, ele acarreta em nós traumas, feridas, que vem de lá da nossa infância e vai crescendo com a gente. Muitas das vezes a gente carrega isso para a nossa vida adulta. E agora, aqui na nossa vida adulta, isso nos traz consequências. Consequências para a nossa vida. Que consequências? As consequências de nós hoje querermos a aprovação de todo mundo. Hoje nós queremos ser aprovadas pelas pessoas. Hoje nós queremos ser vistas pelas pessoas. Nós queremos chamar a atenção das pessoas para nós. Pela aquela falta que a gente teve lá atrás no passado. E aí a gente quer tapar um buraco de uma falta que a gente tem, que é lá na nossa infância, que não foi cuidado, que não foi tratado, né? Mas Deus, ele separou esse tempo através dessa palavra que ministrou no meu coração e eu estou trazendo aqui para ministrar no coração de cada uma de vocês, que essa declaração é para cada uma de nós. O Senhor, né, Deus, nosso Pai, ele está dizendo, é como se através desse versículo ele dissesse pra gente: eu não me esqueci de você. Eu não sou sua mãe. Eu não me esqueci de você. Eu sou capaz de preencher todo esse vazio, toda essa falta que a maternidade deixou em você. A maternidade te deixou um buraco, te deixou uma falta, mas eu tô aqui para preencher esse buraco, para preencher essa falta na sua vida. Deixa eu cuidar de você. Entrega o seu coração, os seus traumas, as suas dores. Mostra para mim aonde está doendo, qual é a ferida que eu sou capaz de curar, de trazer a felicidade de volta à sua vida, uma felicidade plena, um contentamento em mim, de verdade. E quantas de nós, né, não crescemos, né, com um sentimento reprimido acerca das nossas mães, né? Uma comparação, porque muitas das vezes a gente olhava para as mães dos nossos amiguinhos e a gente via o cuidado, o tratamento que que a mãe dos amiguinhos tinham e a gente não recebia. E a gente cresceu com isso na nossa cabeça, sentimentos reprimidos acerca da maternidade. E não porque nós somos mal com as nossas mães, mas a falta que estava aqui dentro de cada uma de nós. Sentiu que precisava ser menor para poder caber no amor da mãe. Porque muitas das vezes nós ouvimos frases e frases, né, infelizes, né, de mães que também sofreram e dizem pra gente: olha, eu tive que abrir mão disso por causa de você. Eu tive que abrir mão dos meus sonhos. Eu tive que abrir mão da minha vida profissional. Eu tive que abrir mão, perdi muitas coisas por causa de você. E aí nós nos sentimos também que se a minha mãe teve que abrir mão disso tudo e não pôde crescer, não pôde evoluir, eu também não posso. Eu também não posso crescer, então eu tenho que me diminuir. O meu potencial, a minha capacidade que Deus me deu para mim poder caber dentro do amor da minha mãe. Porque se eu crescer, se eu passar à frente da minha mãe, ela não vai me aceitar, ela não vai me amar, ela não vai me querer. E tudo isso são coisas que acontecem, que vêm na nossa mente involuntariamente, mas acontece. E tudo isso são consequências de tudo que a gente tem vivido, de tudo que a gente foi vivendo, da nossa história que nós carregamos até aqui. E eu quero te fazer uma pergunta. No seu coração, você sente falta de uma mãe.
E às vezes eu não sei se sua mãe está viva, ou se já é falecida, ou se mora longe, e você fica sentindo, é uma saudade da minha mãe, é uma saudade, mas na verdade você não está sentindo falta dessa mãe. Vamos refletir sobre isso. Você não está sentindo falta dessa mãe, a sua mãe. Você está sentindo falta da mãe que você precisava ter. Essa é a falta que você sente, não é da sua mãe biológica, mas da mãe que essa criança interior precisava ter e não teve. De todo o aparato, de todo o carinho que a maternidade, né, nos envolve, e não teve. Mas o Senhor, Ele tem um convite para nos fazer, Ele nos faz um convite, esse convite o Senhor fez a mim, e eu passo esse convite à frente para você, minha irmã. O Senhor nos chama a viver uma transformação completa, a desfrutar, se permitir ser curada, a desfrutar dessa liberação na sua vida, permitir que o Pai venha e cure essa falta em você, cure essa maternidade dentro do seu coração, para que nós possamos florescer, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E uma estratégia que é muito boa para nos ajudar é o código JMR. O que é esse código? Como ele pode nos ajudar? Não julgar. Não julgue a sua mãe. Não aponte a sua mãe. Ela fez o que fez, independente do que seja, ela fez porque era a única coisa que ela tinha para oferecer. O que ela recebeu no passado? Como foi a infância dela? A convivência dela com a mãe dela? Às vezes ela também estava com uma dor muito grande, com uma ferida muito grande, e ela não conseguiu lutar contra isso. A segunda parte do código: não mentir. Não minta. Não minta para si mesmo. Não minta sobre a sua capacidade para tentar se diminuir, para tentar caber no amor da sua mãe, para tentar, justificar as situações. Não minta, porque às vezes nós mentimos para nós mesmas. Não faça isso. E não reclamar. Não reclame. Não reclame, porque às vezes a gente fala, mas eu sou assim, mas a minha mãe não me tratou bem, mas olha o que aconteceu, olha como a minha vida foi difícil. O seu pai e a sua mãe foram instrumentos para a sua concepção, para que você viesse aqui a esse mundo. E você está aqui. Independente do que você passou, você está aqui, você nasceu, você sobreviveu, você cresceu, você está aqui. Independente da sua idade, você está aqui. O propósito foi alcançado. Porque antes que os nossos pais sonhassem conosco, nos desejassem, o Senhor sonhou conosco. O propósito maior foi do Senhor. Então, a sua mãe, independente de como ela foi, ela fez o que o Senhor pediu para que ela fizesse, ela foi obediente, ela concebeu você, e isso eu digo independente das situações, independente se estava nos planos da sua mãe ou não, independente se ela de fato queria ter você ou não. O propósito foi alcançado. Que você possa, ao receber essa palavra, de coração aberto, permitir que o Senhor cure a sua alma, a sua vida, viva esse tempo de transformação. Espero que essa palavra tenha feito sentido para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.